do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, para fechar nossa semana, nós temos agora a nossa aula de Química. Então, galera, como eu já venho falando para vocês desde o início da semana, na semana passada acabamos o grupo 5. Então, todo o grupo 5 que em Química nós ficamos responsáveis por conhecer os tipos de ligações químicas, isso foi embora. Isso passou um pouco. Agora a gente vai ver as principais consequências daquelas ligações. Então, através daquelas ligações, nós vamos falar sobre o tema desse grupo 6 inteiro. O grupo 6, gente, ele é um grupo menor. A partir de agora, vocês vão ver que a cada grupo esses valores vão diminuindo de número de módulos. Então, até então nós tínhamos até o módulo 3 em cada grupo, por isso que a gente ficou até alguns módulos até o módulo 15, para ser bem exato. E a partir de agora nós temos 2 módulos para cada grupo. Em Química até agora, cada grupo veio com um capítulo só. Aconteceu a mesma coisa aqui. Estamos no grupo 6 e vamos falar do capítulo 6. O capítulo 6 ele é responsável, então, pelas substâncias químicas. Então, a gente viu no grupo passado quais são as ligações químicas que existem entre substâncias, entre os elementos, os átomos químicos. Nós vimos as ligações iônicas, covalentes e metálicas. A partir de agora, a gente vai falar do produto dessas ligações, que são as substâncias químicas. Então, a gente viu a formação dessas substâncias e agora a gente vai falar um pouco sobre elas. Nós temos apenas esse capítulo chamado de substâncias químicas e nós vamos estudar apenas esse capítulo por enquanto. Esse capítulo tem 2 módulos e eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho o que cada um dos módulos vai falar. Antes disso, gente, nós temos então um aviso e logo depois o organizador visual. O nosso primeiro aviso da nossa aula de hoje é que nossas aulas de Química estão divididas em 2 momentos, sendo o primeiro momento às quintas-feiras. Sim, quinta-feira, 8h40 da manhã. Por quê? Se a nossa aula normalmente é na sexta. Vou explicar para vocês. Na quinta-feira nós temos a nossa aula via Zoom. Lá na nossa aula via Zoom, o que nós fazemos? Nós corrigimos as atividades do módulo anterior. Então, nessa semana mesmo, ontem nós já tivemos aula lá no via Zoom e foi referente ao módulo anterior. Ok, gente? Então a gente vai refazendo as atividades, vai corrigindo cada uma das atividades. Eu vou mostrando ainda mais para vocês sobre como utilizar, como preparar, como fazer a utilização e a leitura da tabela periódica. A gente está vendo bastante isso lá nas aulas via Zoom. E aqui, toda sexta-feira, logo depois das aulas de vocês via Zoom, também da sexta-feira, nós temos o nosso conteúdo aqui de Química, teórico. Química e Biologia também na sexta-feira, os dois saem juntinhos. Então nós temos Química e Biologia na sexta-feira com o assunto teórico da semana. E esse assunto teórico ele vai ser corrigido na semana que vem, na aula Zoom da semana que vem. Agora a gente vai lá para o organizador visual, que eu vou mostrar para vocês o que esse grupo 6 ele vai falar. Então, gente, estamos aqui no nosso organizador visual do grupo 6. Ele fica lá na página 448 e a gente vai falar nesse organizador visual sobre os temas do capítulo 6. O capítulo 6, gente, é chamado, então, tem o título de substâncias químicas. Nós vamos começar a conhecer elas. Vai ficar tudo nesse grupo? Não, tem muita coisa para a gente ver de substância química no decorrer dos grupos até o grupo 12. Então relaxa que a gente vai voltar a esse tema. Mas dentro desse tema, desse grupo de agora, finalzinho do segundo bimestre, nós vamos ter 2 vertentes, 2 pontos de estudo. O primeiro deles é o que é um eletrólito e o que não é eletrólito. Nós vamos conhecer isso na aula de hoje. O tema da aula de hoje, inclusive, são eletrólitos e não eletrólitos. O que é cada um deles, como é que funciona, que ideia é essa de eletrólito, a gente vai ver tudo hoje. Então, para ser um eletrólito, uma solução precisa formar íons. E a gente já viu a ideia de solução nos grupos anteriores. Então, naquela solução que a gente conversou lá nos grupos anteriores, ou homogênea ou heterogênea, eles precisam formar
íons, ou seja, devem quebrar as suas ligações iônicas ou covalentes. Então, quando o que está ali misturado na substância, ele consegue quebrar essas ligações e formar esses íons, você tem uma solução eletrólita. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Com isso, gente, essa solução ela é chamada de solução eletrolítica, beleza? Quando a solução ela é um não eletrólito, ela não vai produzir íons na solução e por isso ela também é chamada de solução não eletrolítica. Isso é o tema dessa semana, gente. É o tema que a gente vai trabalhar hoje, nessa aula agora do YouTube. Enquanto que, na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria de Arrhenius. O Arrhenius a gente vai conhecer na semana que vem. Eu vou guardar um pouquinho essa palavra, esse nome, esse sobrenome, na verdade, desse grande químico, porque a gente vai ver Arrhenius, gente, por um bom tempo. O Arrhenius é um dos grandes químicos e, pelo menos agora no grupo 6, ele vai falar sobre a produção de íons em soluções. Se ele foi formado, se essa produção dessa substância eletrolítica, se ela foi formada através de dissociação, formando aí substâncias iônicas, ou por ionização, formando substâncias moleculares. Tudo isso a gente vai falar na semana que vem. Então deixa quietinho aí, segura um pouquinho essa emoção e vamos falar hoje somente de soluções eletrolíticas ou não eletrolíticas, ou então substâncias que sejam eletrólitos ou não eletrólitos. Vamos começar então essa viagem? Vamos lá, gente? Quando eu falo de viagem, é realmente uma viagem maluca e meio fora da casinha. Vocês vão precisar usar um pouquinho a cabeça aí da imaginação de vocês. Mas o que eu quero que vocês façam? Abram o livro de vocês dessa forma, aberta, aqui ó, no começo do nosso capítulo 6. Essa imagem aberta vai apresentar para vocês uma solução. Então essa solução ela está aí dentro de um beckzinho, de um recipiente, e você tem dois fios de ferro, cobre ou qualquer que seja esse metal. Um deles, os dois ligados então a alguns jacarezinhos, um ligado até a pilha, o outro ligado diretamente à lâmpada. Um deles é chamado de anodo, que vem de ânion. Então guarda aí a palavra ânion. Ele é da mesma família aí do anodo. O anodo ele tá aí, ó. A solução o nome ele vem muito parecido com o que a gente já tinha visto antes. Então aqui nós temos o anodo, ou seja, é uma região onde está atraída íons negativos, também chamados de ânions. Então essa região e toda essa ligação elétrica aqui é chamado de, esse polo elétrico é chamado de anodo, que é ligado na lâmpadazinha e a lâmpada ela acende. Enquanto que o cátodo, que é o outro lado, ele atrai os íons positivos. Exatamente. Então, ali tem uma atração de íons positivos, que são chamados de cátions. Muito bom. Então, gente, aqui é ligado na pilha, porque a pilha é necessária, porque a reação ela não é espontânea. A gente está induzindo essa reação para fazer uma corrente elétrica passar e acender a lâmpada. Então, gente, o que vem a ser uma solução eletrolítica? Essa solução eletrolítica que nós temos aqui, ó, que está bem no meio do livro de vocês, é uma solução que dentro dela tem íons livres e esses íons livres vão conduzir eletricidade. Professor, a gente respondeu uma questão dessa. A gente respondeu uma questão dessa lá no módulo anterior, não foi? Eu devo lembrar, gente, que eu devo ter respondido essa questão pelo menos para Ana Laura umas 15 vezes até a gente conseguir montar a ideia. E foi muito interessante isso, porque a gente construiu um conhecimento lá nos íons e nos cátions, ou nos ânions e nos cátions, para a gente chegar aqui e já ter uma ideia do que acontece numa solução eletrolítica. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês, então, é sobre corrente elétrica. Claro, porque a gente já falou aí da corrente elétrica que tem na imagem de abertura do livro de vocês, desse capítulo.
E a gente vai conversar falando um pouquinho o que é uma corrente elétrica. A gente sempre fala de corrente elétrica dentro de casa, com os eletrodomésticos e tudo mais. Parece até mesmo uma aula de física, não é mesmo? Mas ainda não é. Vai ser uma mistura aí de físico-química, uma matéria que junta as duas disciplinas juntas. Falando de corrente elétrica, nós temos o seguinte: o que é essa corrente elétrica? Ela consiste em um fluxo ordenado de partículas carregadas eletricamente. Então, as partículas que nós temos dentro desse fio, desse objeto, desse sólido, essas partículas elas devem estar carregadas eletricamente, ou positivamente ou negativamente, geralmente negativamente, mas geralmente então eles são os elétrons. Então os elétrons eles devem estar nesse fio, lembrando sempre que fio é ligação metálica e na ligação metálica nós não temos uma atração desse elétron para um núcleo só. Ele fica no mar de elétrons. Aula passada. Então, esse mar de elétrons, ele fica num local indo, voltando, sem muita organização. A corrente elétrica, ela busca organizar esses íons, então eles começam a se organizar para poder transportar, carregar, levar essa corrente elétrica, gente. Então, isso sempre acontece quando existe entre eles uma diferença de potencial. A gente vai estudar melhor isso na matéria de física, então fiquem tranquilos que essa ideia de eletricidade vai voltar lá em física, beleza? A gente vai ser mais pro finalzinho, quarto bimestre. A gente vai voltar a falar de corrente elétrica. Então, mas para que isso aconteça, é necessário então que tenha uma diferença de potencial, ok? Uma diferença de potencial. Também é necessário que os elétrons eles caminhem, essas partículas, elas caminhem ordenadamente de um canto para o outro, ok? Então, isso em fios sólidos. E quando eles estão em líquidos, que é o caso que a gente vai ver agora na solução eletrolítica. Nesse caso, por mais que eles não estejam em um mar de elétrons, como a ligação metálica ela costuma nos trazer, esses íons eles também vão estar ordenados através da corrente elétrica. Porque se não tiver partículas ordenadas, não tem corrente elétrica passando. Então precisa estar bem ordenado para você conseguir passar essa corrente elétrica por toda a região daquele líquido, no caso. Então aqui, primeira vez que a gente vai falar sobre ele, é o Svante August Arrhenius. Ele foi químico, físico e matemático. Em 1884, na Universidade de Uppsala, na Suécia, ele realizou diversos experimentos. Com base neles, propôs a teoria de dissociação iônica, que lhe rendeu o prêmio Nobel em 1903. Essa teoria nós vamos falar no grupo, ou no módulo que vem, ainda nesse grupo, no módulo que vem, na semana que vem. Belezinha? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Quando uma substância dissolvida em água tem capacidade de conduzir corrente elétrica, ela é chamada de eletrólito. A mistura formada é uma solução eletrolítica ou solução iônica. Então, pensem um pouquinho. Se eu pegar alguma coisa e misturar com água, ok? Eu misturando com água e a corrente passar, essa corrente ela ter a capacidade de conduzir a corrente elétrica, essa substância ela é eletrólito. Então a substância é eletrólito, a mistura é eletrolítica e a solução é chamada de solução iônica. Agora existe uma coisa que eu preciso que vocês prestem bastante atenção em mim agora. Na página anterior, logo em cima das pilhas, nós temos um texto que fala o seguinte: a água pura, ela não conduz eletricidade. Na verdade, ela é um isolante térmico. A água pura, quando dentro de um recipiente tem apenas H2O, que é a fórmula química da água. Duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, dois átomos com um átomo de oxigênio. Eles juntando, e somente eles, sozinhos em uma solução, ali é chamado de água pura. O que nós bebemos? Se você pegar então um copinho de água,
Ou então a água que a gente compra aí pela rua, você vai comprar uma água mineral. E por que esse nome é tão importante para a gente trazer agora aqui? Água mineral, galera, significa o quê? Que você tem ali água e minerais dentro. Que tipo de minerais? Íons. Íons de magnésio, íons de sódio, íons de selênio, íons dos mais variados tipos. Então, são esses íons da água mineral que faz com que a gente leve um choque quando está com o pé molhado, por exemplo. Geralmente, a água que a gente toma banho, a água que a gente toma, a água que a gente toma banho em rios, no mar nem se fala, porque ali é água com sal puro. Mas toda essa água que a gente utiliza, ela geralmente vem com íons. E é por isso que ela conduz eletricidade, não por conta da água, e sim por conta dos íons. A água em si, gente, é um isolante elétrico. Não se passa corrente elétrica na água pura. E a gente vai ver que as moléculas da água, inclusive, impedem a corrente elétrica de passar, dependendo então da substância que está com ela, através de uma propriedade chamada solvatação, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que é, com uma imagem que tem aqui no livro. Então, sim, a água ela é um isolante, mas como nós não temos a capacidade de encontrar água pura no nosso dia a dia, então a gente tem a impressão de que a água ela é condutora, mas não, são os íons presentes dentro da água que fazem com que haja condução elétrica, ok? Continuando então. As soluções denominadas não eletrolíticas, elas conduzem mal a corrente elétrica ou às vezes a gente nem conduz, por apresentarem íons livres em baixíssima concentração ou nenhuma. Então eles podem nem conduzir eletricidade justamente por não ter íons ali dentro da sua solução. Um exemplo de solução não eletrolítica é a solução aquosa de açúcar e sacarose. Para quem não conhece a sacarose, gente, é o nome químico para açúcar. Então, a fórmula química dele está aqui também. C12H22O11. É um conjunto molecular que se dissolve em água sem gerar íons na solução. Ocorre apenas a separação das moléculas. Que tipo de ligação é essa? Ligação covalente. Boa! Que antes estavam agrupadas, como mostra na imagem a seguir. Então, eu vou voltar para essa imagem aqui na frente e nós vamos falar um pouquinho disso. Aqui nós temos as moléculas de álcool dentro da água. Essas moléculas de álcool dentro da água não geram íons. O que são íons? São partículas carregadas ou positivamente ou negativamente. Nós já vimos isso por conta de pegar um elétron ou de entregar o seu elétron para o outro átomo. Isso a gente já viu lá nos grupos anteriores. O que é importante? Na molécula isso não existe. A molécula ela fica fechadinha e estável nela mesma. Ela pode se dissolver dentro dessa solução? Pode, mas ainda assim vai ser moléculas daquele elemento. Então aqui nós temos moléculas de álcool dentro de água. Aqui você não vê nenhum íon. Então nesse local a corrente elétrica ela se passa de uma maneira muito ruim. É um péssimo condutor elétrico. Em compensação, quando você tem aqui uma mistura de NaCl, que é o nosso sal de cozinha, você vai ter vários íons. Essa ligação iônica ela foi quebrada, então você tem aqui vários íons, íons Cl- e íons Na+. O que isso acontece, galera? Quando você tem íons passando pela solução, esses íons são chamados de substâncias eletrólitos, ou substância solução eletrolítica, ou então de solução iônica. Então, atenção demais nisso. Geralmente, as soluções que possuem moléculas, ligação covalente, geralmente são péssimos condutores elétricos. Enquanto que as soluções iônicas, ou seja, que você dissolve água com um sólido iônico, feito de ligação iônica, ele é um ótimo condutor de
eletricidade. Por quê? Porque ele solta os seus íons pela água. Então aqui a gente também tem uma ideia de como seria a sacarose. Você tem aqui o sólido da sacarose, um grão de açúcar. Talvez isso aí. Você coloca esses grãos de açúcar na água e ele vai ser dissolvido, né? Nós temos a solução de sacarose. Só que aqui nós temos água e esses pontos azuis são a sacarose. Não teve formação de íon. A molécula tá lá, sozinha, mas ela não é carregada ela não tem atividade elétrica. Ela não é carregada eletricamente. Ela não é nem positiva nem negativa, ela é neutra, porque ela está estável dentro da própria molécula, ok? Então, com isso, isso se torna uma solução não eletrolítica, porque ela não vai conduzir eletricidade. Então, vamos falar um pouquinho daquele processo que eu comentei com vocês há uns 2 minutos atrás, chamado de solvatação. O que é isso? Eu vou ler o texto aqui com vocês. A solvatação é um processo de hidratação. E parou aí agora. Em química, todas as vezes que a gente falar que é um processo de hidratação, é uma hidratação de alguma coisa, qualquer que seja o tipo de hidratação possível e imaginável, gente, o que eu quero que vocês imaginem aqui comigo? Falou hidratação, lembra de água. Professor, mas a gente já faz isso o tempo todo na vida normal, quando vai falar que quer se hidratar e tomar água. Tá, beleza. E o creme hidratante? Tem água? Também. Pensem aqui um pouquinho, gente. O processo de hidratação na química sempre é relacionado com a molécula de água. Então, falou hidratação, falou de água. Vamos continuar. É o processo de hidratação dos íons feito por moléculas de água. Não tem outra hidratação em química, tá bom? Vamos pensar aqui um pouquinho mais. Esse processo impede que os íons sofram atração. Os íons positivos são atraídos pelo dipolo negativo da água, que é um tipo de ligação que a gente ainda vai dar uma olhada nos tipos de ligação que existem, inclusive a dipolo-dipolo, que é essa que tem na água, enquanto o íon negativo são atraídos pelo dipolo positivo das moléculas de água. Então, na molécula de água, nós temos dois grandes polos. O dipolo negativo e o dipolo positivo. A gente ainda vai ver isso nas próximas aulas, podem ficar tranquilos. Mas o que acontece aqui? Enquanto que no íon Na+, vamos começar do começo. Estão vendo essas linhas que ligam um íon com o outro? Isso daqui, para quem não lembra, e a gente comentou já na nossa aula Zoom, é o retículo cristalino. Boa, retículo cristalino. O que é isso? É a conformação geométrica de qualquer tipo de ligação. Pode ser iônica, pode ser covalente, ok? Nesse caso aqui é iônica. Então aqui nós temos o retículo cristalino da ligação iônica do NaCl, também chamado de sal de cozinha. Boa! Então vamos lá. Nesse retículo, esquece a água um pouco. Nesse retículo nós temos átomos de Cl-, que são carregados negativamente, e Na+, que são carregados positivamente. Vem a molécula de água, que está aqui, o H2O. Então você tem duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, ok? Vem um monte de moléculas de água. Quando isso acontece? Quando você pega o sal e joga dentro de um copo de água e mistura. Joia? É isso que está acontecendo molecularmente falando naquele copinho que você misturou aí sal e água. Colocou, a molécula de água vai começar a quebrar essas moléculas, essas ligações iônicas. Puxando o íon Na+, para um lado, então você tem aqui esse processo de solvatação. O que é o processo de solvatação? Primeiro hidrata, ou seja, coloca água, depois você impede que esse Na volte a se ligar com o Cl. Como é que isso acontece? Como é que ele impede? A parte aqui da molécula da água, essa parte negativa, que é onde tem o oxigênio, depois eu conto por quê, ela vai ficar atraindo o Na+. Enquanto que a parte do hidrogênio vai ficar sendo atraída pelo Cl-.
Com isso, a própria água vai impedir que esses íons se encontrem e formem novamente o retículo cristalino. O retículo cristalino de sal. Tá, professor, beleza. Mas aí, às vezes, quando eu tô assim com muita vontade de botar sal na água, eu vou colocando sal. E ele vai parar de dissolver. Ele vai começar a formar cristais dentro, lá no fundo do copo. O que é aquilo? Isso daí, meu povo, é quando você satura a solução. Ou seja, não tem mais moléculas de água disponível para fazer o processo de solvatação. Conseguiram compreender? A saturação de uma solução é quando falta molécula de água, ou seja, tem pouca água ali, para você continuar fazendo o processo de solvatação. Se você acrescentar mais água na solução, você vai conseguir solubilizar, dissolver o solvente, que é o sal, dentro dessa água novamente. Ok? Vamos para a nossa atividade? Então eu vou colocar lá nas nossas atividades para a gente poder dar uma olhada no que a gente vai precisar responder dessa vez. Atividade, página 442, módulo 16, eletrólitos e não eletrólitos. Primeira questão. O que são eletrólitos? Dê exemplos de substâncias que são eletrólitas. Eu não vou nem falar do sal de cozinha, porque, enfim. Mas se você puder, dá uma pesquisada de quais são outras substâncias, além do sal de cozinha, que são eletrólitos também. Segunda questão. Com base na aparelhagem mostrada a seguir, complete a tabela determinando qual substância ou solução conduz corrente elétrica e qual delas não irá conduzir. Então nós temos aqui uma aparelhagem com uma lâmpada. Aqui vai ficar o local da substância. Então aqui você vai ter a substância que teoricamente vai uma de cada vez aqui. Será se ela vai conduzir eletricidade? Sim ou não? Então vamos lá. Água pura, conduz ou não conduz? Sal sólido. Esse sal sólido, gente, é sal sem estar dissolvido na água. Açúcar sólido. Sal dissolvido em água. Açúcar dissolvido em água. Vinagre dissolvido em água. Você aqui vai colocar se conduz ou não conduz, sim ou não? O que você acredita, o que a gente já comentou nessa aula, o que você acredita que aconteça, sim ou não? Terceira questão. A condutibilidade elétrica de uma solução aquosa depende de quê? Primeira afirmativa, do volume da solução. Segunda afirmativa, da concentração de íons hidratados. Terceira afirmativa, da natureza do soluto. O soluto, gente, é aquilo que vai ser dissolvido na água, que é o solvente. Então, dessas afirmações, o que está correto? Marquem a alternativa correta. Quarta questão. A temperatura ambiente, o cloreto de sódio, o NaCl, é sólido e o cloreto de hidrogênio é um gás. Essas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas, ou seja, quando você aumenta a temperatura ou diminui a temperatura. Isso aí a gente viu lá no processo de mudança do estado físico da matéria. Letra A. Porque no estado líquido o NaCl é um bom condutor de eletricidade. Letra B. Porque no estado líquido o HCl é um mau condutor de eletricidade. E letra C. Porque em solução aquosa, ou seja, dissolvida em água, ambos são bons condutores de eletricidade. Quinta questão. Os eletrólitos são substâncias que... Letra A. Mudam a cor conforme o pH da solução. Eu nem lembro de ter falado de pH ainda com vocês, né? Letra B. Conduzem a corrente elétrica quando fundidos em uma solução aquosa. Letra C. Conduzem a corrente elétrica em estado sólido ou anidro. Vamos lá, gente. Anidro é seco. Quase pó. Letra D. Indicam pH. Eu ainda não lembro de ter falado pH com vocês. E letra E. Determinam a concentração de um constituinte insoluto de uma solução. Sexta questão.
Porque quando estamos molhados, levamos um choque maior do que quando estamos secos. Coloquem aí. Exercício proposto, então nós temos a atividade 7, 8 e 9. Quais dos seguintes procedimentos é o mais indicado quando se quer distinguir uma porção de água destilada? Prazer, gente, esse é outro nome para água pura. Água destilada, porque passa pelo processo de destilação, que a gente já comentou até mesmo lá na sala de aula. Então, processo de purificação, de separação de soluções, a destilação. E uma solução aquosa de cloreto de sódio sem experimentar o gosto. Então eu tenho aqui 2 recipientes. Os 2 são transparentes, mas um tem água pura, água destilada, o outro tem cloreto de sódio. Mas eu não posso tomar nenhum deles. Como é que eu vou definir qual dos dois é qual? Letra A, filtrar os líquidos. Letra B, utilizar um feixe de luz realizando o efeito Tyndall. Letra C, medir a condutibilidade elétrica, ou a capacidade de conduzir eletricidade. Letra D, usar um papel tornassol, que eu não lembro de ter falado com vocês ainda, é bem interessante o papel. E letra E, decantar os líquidos. Oitava questão. Uma substância A, ou seja, eu não sei que substância é essa, conduz corrente elétrica quando fundida a uma solução aquosa, misturada. Outra substância B, que eu também não faço ideia de qual seja, só a conduz em solução de solvente apropriado, e uma terceira C conduz no estado sólido. Qual é o tipo de ligação existente em cada uma das substâncias A, B e C? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Quais são os tipos de ligação que a gente já viu? Iônica, molecular e metálica. Sobre a condutibilidade elétrica, nas aulas anteriores eu dei essas propriedades para vocês, de substâncias iônicas, substâncias moleculares e substâncias metálicas. Utilizem essa informação nessa oitava questão. Nona questão, em qual situação pode ocorrer a condução de eletricidade elétrica, de corrente elétrica, desculpa? Água da torneira ou água do mar? Qual deles a situação ocorre melhor? Os dois vão conduzir eletricidade, beleza, mas qual deles vai melhor conduzir a eletricidade? Eu meio que dei essa dica durante a aula em algum ponto que eu falei sobre água do mar. Mas enfim, espero que vocês tenham pegado. Por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu tô ficando muito animado porque a gente tá chegando numa parte da química muito fascinante, que é a química molecular. Entrando ainda um pouquinho mais aprofundado na química geral. Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijo grandão e até quinta-feira que vem. Tchau, nono ano. Até mais.